Boa noite. Hoje, na questão 71 do Livro dos Espíritos, parte primeira, das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital. Kardec pergunta aos espíritos: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Kardec ele ainda complementa a resposta dos espíritos. A inteligência ela é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios que estabelecem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, ou seja, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E no terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Depois da resposta dos espíritos, ou mesmo do complemento de Allan Kardec, é interessante a gente voltar na pergunta e tentar entender, né, qual é o fundamento da pergunta. Se a inteligência ela está vinculada, ela está articulada, ela está ligada ao princípio vital? E os espíritos foram bem claros, disseram que não. E nós já vimos em outras lições, né, em outras questões, que o princípio vital, que dá vida à matéria orgânica, ela é uma modificação do fluido cosmo universal, ou seja, uma matéria modificada. E a inteligência, ela é um atributo do espírito. Cada ser recebe a quantidade necessária ao seu desenvolvimento. Então é importante a gente entender o que seja inteligência e o que é instinto. A inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Quer dizer, a possibilidade de desenvolver intelectualmente, aprendendo, lendo, estudando, raciocinando, pensando. E a gente é capaz de responder aos problemas, aos conflitos, às situações difíceis e se adaptar também a qualquer situação. Então, o ser humano, pela inteligência, ele consegue raciocinar, ele consegue pensar, ele consegue descobrir novos caminhos, ele consegue buscar novas alternativas. E que se ele tiver que se adaptar a lugares, a situações, se conformar com o modo em que ele tem de sobreviver, ele vai ter essa faculdade a seu favor. Então, a gente pode entender que a inteligência ela vai proporcionar criar, evoluir e, com isso, melhorar-se. Já o instinto é um impulso limitado, mas é um impulso natural, que faz executar inconscientemente ato às necessidades de sobrevivência. Ou seja, não tem raciocínio, não tem o pensar, mas ele pode executar. Ele consegue sobreviver pelo meio do instinto. E nessa escala que Allan Kardec veio complementar nessa questão, a escala descendente, ele traz seres inanimados. Esses seres inanimados, eles são constituídos só de matéria. Não têm vontade,
sem vitalidade e sem inteligência, que são os corpos brutos, que aqui a gente poderia colocar os minerais, o solo, a pedra. O segundo grupo, que eles chamam de seres animados, são aqueles que não pensam. São formados por matéria, dotados de vitalidade, porém desprovidos de inteligência, ou seja, são intuídos. As plantas, por exemplo, elas vivem, mas não possuem o poder do pensamento. Elas têm o automatismo, que são naturais. Todo ser vivo ele tem um fluido vital, mas nem todo ser vivo tem a inteligência. As plantas, elas têm esse fluido vital, elas nascem, elas crescem, elas florescem, mas elas não têm o raciocínio, o pensar, a escolha. Então, elas estão dentro do processo natural. E desde a semente até o fruto, elas vão obedecer às leis naturais. Já os animais, eles possuem um pensamento, só que um pensamento cortado ainda, mas amplamente dotado de riqueza mental, como a introdução ao pensamento contínuo, quer dizer, já é um princípio, já é um elemento fundamental da inteligência. Apesar dele não ter controle ainda das suas escolhas e do seu livre-arbítrio. Ele não consegue ainda pensar, refletir, nem tomar decisões, né? Ele age por impulso. Então, o animal, ele ainda não pode tomar essas decisões porque ele ainda tem um instinto que já é um princípio da inteligência, né? Só que é uma inteligência bem elementar, rústica, ela é diferente da inteligência a qual Allan Kardec se refere aos espíritos. Mas já é um processo evolutivo, já é um processo de melhora. Um exemplo que a gente pode ter dos animais, cachorro. Quantas vezes a gente escuta das pessoas, né, dizendo: nossa, meu cachorro é tão inteligente, eles fazem tudo, agem como se fosse gente, só falta pensar. Mas esses animais, eles ainda não têm esse poder, eles ainda não conseguem responder por seus atos, mas já é um instinto bem aprimorado, né? E vai conquistando em cada etapa. Não tem um pensamento contínuo, porque o seu pensamento ainda é um pouco picado, né? Ele age ainda pelo instinto, mas já começa a melhorar essa qualidade desse instinto. Ele começa a aprimorar. É por isso que muitas das vezes a gente confunde esse pensamento, esse raciocínio, né, como inteligência, mas é apenas um princípio elementar da inteligência, que nós chamamos de instinto. E o terceiro, que são os seres pensantes, que são formados de matéria e dotados de vitalidade, inteligência que possibilita pensar, agir, evoluir, melhorar, crescer, aprender, criar novas coisas, criar novas tendências, ou mesmo criar hábitos diferentes. Então, ele tem a possibilidade de melhorar através do raciocínio, através da inteligência, através da melhora do seu pensamento. O espírito é um ser eterno, é um princípio inteligente dos animais e vegetais na busca da evolução, como nós acabamos de ver. Então, os animais e as plantas são dotadas, né, de intuição, que nós vimos que já é um princípio, né, do instinto, um elemento que depois vai contribuir nessa inteligência, vai aprimorar, vai melhorar. E os seres humanos, que são dotados do raciocínio, do pensar. Os animais e as plantas, eles não agem, eles não podem ser responsabilizados pelos seus atos. Já o homem, sim, ele é responsabilizado por tudo que faz ou deixa de fazer. Então, a inteligência, ela é um atributo do espírito. Acima de tudo, é uma conquista pelo realizado em todas as encarnações. Então, em cada encarnação, nós temos um aprendizado, porque nós não ficamos sem aprender nada. Por menor que seja o conhecimento, aquele valor
aquela sabedoria, ela já vai ficando implantada no nosso subconsciente e uma hora ou outra nós vamos acioná-la. E essa soma é o que vai desenvolver a nossa inteligência. Esse aprendizado vai amadurecer e vai nos proporcionar melhores condições de vida, ou mesmo de escolha. Então, a inteligência, ela é um atributo do espírito. Ela existe desde os primórdios e ela obedece a essa escala descendente para depois ascender nessa ordem de desabrochar todas as qualidades inerentes aos poderes do espírito. A faculdade de pensar e raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto animal que desabrochou pela força da perpetuação pelas bênçãos do Criador. Que a gente pode perceber que muitas das vezes as pessoas elas agem por impulso, por instinto. Elas não pensam, elas não raciocinam, elas não têm dimensão às vezes da consequência. E nós não podemos esquecer que antes, era um instinto animal, até chegar esse desabrochar, esse amadurecimento do pensar e do raciocinar. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ações, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar, porque nós já temos condições para estabelecer pensamentos evoluídos. Então, nós temos que agir pelo raciocínio e não pelo instinto animal. Nós temos que dominar esse animal que ainda persiste em nós, que ainda insiste em estar em nós. Porque quando nós realizamos alguma coisa que nós depois podemos nos arrepender, é exatamente porque nós estamos agindo por instinto e não por pensar, raciocinar. Então é necessário às vezes parar nossa vida, pensar, refletir e ver o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Porque se em cada encarnação nós temos a oportunidade de aperfeiçoar, de melhorar, evoluir, nós temos que aproveitar. Então nós vamos acumulando conquista em cada encarnação. Se nós acumulamos conquista, se nós vamos melhorando, amadurecemos, daí a importância de preparar, de estudar, de entender as questões da vida para o crescimento na aprendizagem. Esse momento que nós estamos aqui nos dedicando às questões do Livro dos Espíritos, ou mesmo durante as palestras, durante as nossas orações, durante as vibrações, durante o passe, tudo isso vai contribuir para a nossa melhora. Porque nós não podemos esquecer, a nossa melhora ela não pode ser só intelectual. A nossa melhora também tem que ser moral. Nós temos que desenvolver as duas asas, como Emmanuel sempre diz. A asa da inteligência, da sabedoria, mas também a da fraternidade, do amor. Então, por isso, nós não podemos deixar de estar sempre pensando, refletindo na nossa vida, no nosso cotidiano e o que nós temos feito para melhorar, o que eu aproveito através da minha inteligência para melhorar a vida dos outros que vivem ao meu redor, principalmente daqueles que vivem necessitados, não só de coisas materiais, mas principalmente de atenção, de amor e de consolo. Então, que Jesus possa nos proporcionar a nossa inteligência de forma madura, de forma que possa aproveitar. Obrigado pela sua atenção.